Bem-vindos a mais um Vamos. Vamos, bora lá. Então vamos para onde hoje? Ouvimos de onde e vamos para onde? Vimos de onde? Como é que têm sido estes dias? Estes dias pseudo-tranquilos, né? Que é o que toda a gente diz, que no mês de janeiro é assim... Toda a gente, como diz, os padres costumam dizer, e não estão enganados, normalmente em relação aos outros meses todos do ano, normalmente o mês de janeiro dá para respirar um bocadinho mais em termos de perspectiva, mas pronto, mas depois a vida não tem essas folgas, né? Não tem muito. Não tem muito. E aliás, quando às vezes nós temos também esses dias, se calhar mais pseudo-tranquilos em termos de pastorais, é também quando a gente também programa e põe outras coisas e depois... Não é tempo e depois, sim. Então como é que foi estes últimos dias? Assim, queres destacar alguma coisa que aconteceu aqui na paróquia, que tu fizeste? Sim, posso destacar assim, algumas coisas. Então há uma semana falámos que fui a uma ordenação do meu ano e este fim de semana então fui à Missa Nova, em Rio Maior. A igreja até é bastante grande. Mas mesmo na cidade de Rio Maior? Mesmo na cidade de Rio Maior. É só uma paróquia ou são várias lá em Rio Maior? Eu acho que é só uma paróquia. Acho que é concelho, deve ter várias paróquias, mas a freguesia de Rio Maior. E ele é mesmo da freguesia? Ele é mesmo lá, sim. Boa. E a igreja grande, a abarrotar... Quem é que era o parque já agora? Só isto é... Não é o Frei Paulo. Okay. Frei Paulo é um italiano que era franciscano, acho que agora encardinou. Eu não sei. Desculpa, continua assim. Mas... Só para ver se era algum dos meus colegas lá do seminário. Não, mas é bonito ver a festa da comunidade e como também a paróquia muito envolvida, os discursos da catequista, os presentes. Há uma altura em que pronto, algumas pessoas querem oferecer uns presentes, normalmente oferecem na festa, acho eu, mas ali houve um momento em que a catequese foi oferecer um presente e depois não sei quem foi oferecer um presente e surgiu no fim da missa, ainda durante a missa, uma fila de pessoas que iam oferecer um presente. Acharam que pronto, que viram os filmes lá das missas em África, acharam que era o ofertório, que era para dar os presentes. Ele nem abriu os presentes ali, não é? Claro. Coitado. Mas pronto, mas muito bom, muito giro, muito animado, como é normal. E isso foi no sábado. E também, já agora, acho que as pessoas não sabem, mas também não têm de saber, mas neste tempo pouco, ou melhor, com alguma folga, tem sido também onde eu tenho preparado uma ajuda para um projeto que pediram de gravar aquela Bíblia num ano, que as equipas de Jovens Nossa Senhora estão a fazer. O Mais 365. Exatamente. Hoje já disse mais a 2 pessoas para subscreverem, para começarem, ficaram muito interessadas. E pronto, e portanto pediram para gravar uns comentários a uns episódios e... Quais é que são os teus livros? Eu faço mais de metade do o primeiro livro de Samuel. Que são 14 episódios, que é o episódio só do 106 para a frente. Não, mas é o livro que nós estamos a ler agora. Por exatamente, isso também estás a preparar. Tem-me dado muito jeito porque nas missas. Para as minhas homilias. Boa. Mas de facto é um livro muito interessante que ainda não tinha, quer dizer, já tinha lido, mas não tinha olhado assim com calma ou com mais calma, porque de facto nos textos da missa há muitos intervalos. Só temos apenas alguns episódios. Sim. Mesmo assim são páginas longas, mas e às vezes longas, não vêm do contexto. Já não vêm do contexto. E isso tem sido... Coitado, eu acho que as pessoas têm-me ouvido a falar mais nas missas porque eu sinto que tenho que dar o contexto. Estás a estudar durante as horas livres. Exatamente. E depois chegas à missa e pronto. Aplicas o estudo. Sim. E começámos ontem, estamos a gravar na quarta, e começámos terça mais uma edição do Unlocking the Mystery of the Bible, aquele curso bíblico que já temos falado aqui, agora para adultos, e graças a Deus eu não estou tão envolvido. Não, a lógica deste que foi quando começou aqui o Unlocking, foi com a comunidade de língua inglesa, né? Que eles é que tinham esse hábito e tinham esse material e tinham e foi como uma consequência do Alpha, ou seja, o início do ano, assim, o primeiro trimestre era para fazer o Alpha, para criar, a lógica era criar comunidade, não é? Porque a comunidade de língua inglesa é por inerência uma comunidade
que tem muita lógica da dispersão, são pessoas que passam por cá, são pessoas que não vivem cá, são pessoas de muitas proveniências, de muitas idades, que passam cá há alguns tempos, não é? Mas que a fé e que a celebração comunitária vai ajudando também a fortalecer estes vínculos. Então o Alfa era um bocadinho, tinha o traço sobretudo de criar ou de ajudar a criar esses vínculos mais familiares e comunitários. Depois, como corre bem, há sempre, então vamos continuar, e pronto, e depois continuava sempre com o unlocking, basicamente. Houve aí um ano em que as opções para fazer o curso alfa, se calhar depois não tiveram seguimento, então não houve o unlocking, mas este ano já voltou a haver, por causa daquilo que nós temos falado aqui também, por causa daquilo que fizemos com os jovens, por causa também já de muitos terem feito, por causa deste podcast, se calhar os adultos, né, desta vez também se dispuseram mais a vir, embora seja um número também mais limitado, porque inclui sempre uma refeição partilhada, uma coisa assim parecida, por isso continua com esse espírito de construir laços comunitários, mas pronto, mas não, como qualquer alfa, não é? Não depende do sacerdote, ou não depende de um líder espiritual para fazer a catequese ou para animar, aquilo é muito um grupo de leigos para leigos, mas tem um material em primeiríssima mão, tem com vídeos, com traduções, com essas coisas todas, e depois também com os grupos de trabalho. Vamos ver como é que corre, mas em princípio é para correr bem, e vamos continuando. Está a ser Está-se a sedimentar, sim, está a ser bilingue, sim, embora a maior parte dos portugueses entendam o inglês, a maior parte dos ingleses entendam o português, mas não é a sua língua para fazer a partilha, né? Para fazer, por isso depois nos grupos são divididos mais ou menos por línguas, mas por acaso tu perguntaste ontem a eles qual é que era a proporção? Sim, então eu acho que estavam, do que eu percebi, em 50 inscritos eram 10, 40 portugueses. Sim. Então 20%, 80%. Sim. Acho eu, depois façam as contas em casa, como era aquilo de calcular. Eu acho que é isso. Sim. Então pronto, assim começámos o unlocking aqui na paróquia, são 8 sessões, tem sempre depois ali a folga do carnaval, tem a folga não sei o quê, mas vai até ao final da quaresma, ou seja, no plano acaba ali no 26, acho eu, de março, acaba na semana antes da Semana Santa, por isso também é bom para depois tudo o que é conhecimento da Bíblia, tudo o que é conhecimento da Terra Santa, ajuda-nos sobretudo a celebrar a Páscoa de Jesus, que é o acontecimento central da nossa história, da nossa fé, por isso também acho que vai ser muito bom e positivo para quem vai fazer esse percurso de conhecimento da Sagrada Escritura. E pronto, e depois para o ano mais, logo se vê como, em que modelo, em que circunstâncias, mas sai essa fome, esse desejo, vamos. Sim. Vamos. Até porque depois tem tudo a ver com o tema que vamos falar assim mais hoje neste programa. Mas além do unlocking, né, que... Sim, começou também o ABC, tivemos o A. Tudo na terça-feira, que foi uma terça-feira à noite muito intensa. Muito intensa. Sim. Pronto. Para o ano depois revemos. mas sim. Não, este ano como era... várias coisas. Sim, tivemos que mudar ali um bocadinho em cima da hora o tema do ABC e por isso também os convidados do ABC tivemos que nos sujeitar sempre um bocadinho. E tem que ser assim, ou seja, no ano passado alguns nós encomendámos logo desde o início do ano pastoral, que por um lado é bom, mas depois se calhar não teria sido melhor se tivéssemos mudado as datas, porque naquela semana ou naquelas semanas, e por isso às vezes depois é mais difícil, ou seja, é melhor termos tudo programado e tudo orientado e tudo fechado, que não dá tanta chatice depois para o dia, mas depois se calhar não é a resposta certa para aquela semana, para aqueles temas. Mas pronto, mas foi sobre... Foi sobre a adoração, né? Temos estado a preparar a adoração eucarística e foi sobre a espiritualidade na adoração, ou da adoração. Sim. Não me lembro bem. Temos cá o Diácono Tosé, que é um rapaz do meu ano, seminarista, que está muito ligado também a vários retiros. A pastoral dele está muito ligada a vários retiros e vários momentos de adoração eucarística e por isso também tem sido convidado, tem sido desafiado a ir falar sobre este tema. Sabíamos que estava mais ou menos preparado para nos vir ajudar também a rezar e pronto, e acho que foi bom. Acho que a comunidade, ele tem muito o seu estilo, quem foi pode confirmar, mas acho que a comunidade também, quem foi... Sim, foi um bocadinho diversificado, estava lá a malta nova.
Estavam Já 7 raparigas. Deve ser lá do mais ou menos Moinho, novas. não é? Se calhar já o conhecem em algumas coisas, porque... Ou se não são Algumas, todas... não, Ou não são sei bem. amigas e desafiaram-se umas às outras, não é? Porque não é, Sim. é a primeira vez que Havia umas nesta do Estoril, ABC... havia umas daqui, havia uma de Passo de Arcos, havia Miúda ou... miúda. Eu sou de Passo de Arcos, devia conhecê-la, mas... Tu não quer dizer quem é, mas o padre não há de saber quem é. Sim. E estavam pessoas, pronto, que também não são de Cascais e até adultos, porque a ideia deste ABC era também ser mais vicarial, ou pelo menos com alguma divulgação vicarial, e não apenas paroquial. E pronto, acho que isso também aconteceu. Sim. E pronto, e para a semana vamos ter cá, se Deus quiser, o Padre Tito, que vai ser muito bom. Sim. E pronto, e depois terminamos com o C, sobre C de redes Simão, bíblicas. não é? C de Simão. Sim. E vem, sim. E deve ser também muito interessante porque é um bocadinho ir buscar as raízes bíblicas, não é? Da Sim, estou um Eucaristia, bocado- barra da adoração. É isso, ainda não sei o que é que vou fazer. Ontem percebi, estava um bocado dividido se ia fazer da Eucaristia ou da adoração. Sendo que da adoração não há muito, e depois percebi que 1h30 dá para falar de muita coisa, por isso se calhar faço de tudo. Vamos ver. Vamos ver o que é que dá e o que é que não dá, e também o que é que o Patito fala para a semana. Sim, a partir do que o Patito para a semana também te pode dar mais folga ou menos folga. Sim. Porque uma das... para a semana, quando nós estávamos a alinhavar aqui a estrutura, achámos que ficava sempre bem termos uma lógica dos testemunhos. Porque é a base também da formação destes grupos de adoradores, parte muito de testemunhos concretos, não é? Então íamos buscar os testemunhos de santos, basicamente é todos, bastava tirar uma carta do testemunho, pelo menos desde a idade moderna, a idade contemporânea, né? A Eucaristia sempre teve em todos, mas a adoração, se calhar, foi mais com os hábitos religiosos mais do nosso tempo moderno ou contemporâneo. Mas todos eles, sem exceção, é um elemento fundamental da sua vida de santidade. Mas depois, na conversa com o Patito, e conhecendo também o seu estilo e o seu caminho, né, espiritual, sugeri-lhe também buscar alguns textos do magistério para olharmos também para os ensinamentos da Igreja e depois como esses ensinamentos são assumidos ou foram assumidos em algumas vidas de santos, então, um bocadinho também para estimular, não é, esta comunhão e esta obediência eclesial e ao mesmo tempo ver como quem leva a sério isto, não é? Depois os frutos são frutos de santidade. Por isso é ver um bocadinho como é que se ele vai pegar na Igreja desde o século I e pronto, aí estás mais impedido, mas se ele só começar na Igreja do século XX, tens ali também um bocadinho as raízes bíblicas barra patrísticas, né, da Eucaristia. Sim. Vamos ver o que é que será. Basta pegar o São João Crisóstomo, uma coisa assim parecida, ou São Tomás. Vai o Padre Nuno, São João Crisóstomo. Mas chega lá. E pronto, e mais alguma coisa assim de... Acho que não. Assim da paróquia... Não, é assim, o meu tom destes dias, eu tenho falado menos, né, até porque a nossa vida também é uma vida comunitária, né, depois as atividades da paróquia, as atividades assim fora da paróquia, tu tiveste mais com esta coisa da ordenação e da missa nova, mas assim na vida paroquial, assim, uma das coisas que destaco é como é que se diz, tem sido cada vez mais frequente, e neste ano é basicamente um por semana, 2 por semana, adultos ou jovens adultos a procurarem para serem batizados ou procurarem para ser crismados. E pronto, e tem sido mesmo estrangeiros, não é? Temos 2 agora nesse caminho de preparação, são sobretudo na admissão, na total admissão. E o quê? Espera aí que eu tenho aqui uma coisa para resolver rápido. Mas até nos jovens, tanto no JIP, né, no nosso grupo de jovens, há um outro também não tem os sacramentos e que chega pela internet, chega por ter descoberto a fé também interiormente, às vezes sem acompanhamento familiar, e também no nosso grupo de crisma, né? Que não é só de crisma, de sacramentos dos adultos, também vai acontecendo. Ainda também outro dia tive um rapaz assim novo que pronto, a querer preparar-se para os sacramentos. Isso é bonito, também perceber esta onda digital, esta onda
pronto, também neste fenómeno de redes sociais, neste fenómeno YouTube, muitos também acabam por se encontrar com a fé. Aliás, até é fácil às vezes ir perguntando, então, mas tu, quem é que são assim os grandes nomes para ti? Eles vão assim, o Trent Horn com os Catholic Answers, acho que é assim, o Pat Paulo Ricardo, não sei o quê. Portanto, há assim uns nomes muito populares que de facto ainda vão trazer muita gente para a fé. Também é motivo de dar graças a Deus também destes bons, esta rede social, estas redes sociais como instrumento de Deus, também para a salvação das almas, e que acabam por nos chegar e continuar a chegar. E pronto, nós este domingo celebramos o Domingo da Palavra de Deus, que o Papa Francisco instituiu em 2019, se não estou em erro. E pronto, então trouxemos um bocadinho este tema para falar esta semana. É o primeiro domingo que eu celebro da Palavra de Deus como padre. Mas lembro-me... Vais ver que é... Não, é assim. A paróquia de Cascais é a melhor paróquia do mundo para nós, porque é a única que nós temos e que devemos servir, e devemos servi-la com as suas circunstâncias e tudo. Mas dificilmente, se mesmo os padres têm muitas missas em paróquias diferentes. Por isso vão aqui à paróquia A e depois vão a seguir vão à paróquia B, depois vão a seguir vão à paróquia C. Por isso, cada missa é uma missa paroquial. Nós também temos mais ou menos uma vida comunitária mais ou menos distinta em cada uma das igrejas. Mas não deixa de ser uma paróquia. Uhum. E na paróquia de Cascais, na igreja de Cascais, temos 5 missas dominicais. Por isso, é 5 muito... missas dominicais? Na igreja paroquial. Na igreja paroquial temos... Se formos a contar, são 9 ou 10 ou 11, já não me lembro. São 9. 9 domingo, mais 2 ao sábado, dá 11. Exatamente, dá 11. Pronto. E sim, por isso exatamente. É muito difícil esta coisa da celebração. Sim. A celebração comunitária. Por isso é uma das coisas que tu podes inventar. Não é? Imagina, vais fazer a Missão País e queres trazer os missionários da Missão País à missa. Qual? E cabem aonde? Eu sei que não os vou pôr nos 7 e um quarto. Sim, porque não há espaço. Não há espaço. Por isso, estas propostas todas... no concretizar da paróquia de Cascais, às vezes a gente tem que... Pronto, então o que nós temos feito na prática é com as crianças da catequese do 4º ano, que já faz parte do seu itinerário catequético, a Palavra de Deus. Normalmente era logo no início do ano, por volta de outubro, porque é um bocadinho, recebem a Bíblia, que agora vai servir de base para o ano catequético, mas desde que foi instituído este domingo da Palavra de Deus, eles vão receber de uma forma assim mais solene na missa das 11 e um quarto, que é a missa que eles costumam vir, mas é a única coisa diferente, de gestos diferentes que a gente faz. O resto há de ser pregação, o resto há de ser, não sei, umas orações também particulares, não é? Mas julgo que mesmo assim a paróquia, à conta desta coisa dos unlockings e das Lectio Divinas, que alguns também vão tendo, e nos grupos que vão tendo, vai crescendo esta consciência da importância central da Palavra de Deus. Mas pronto, interrompi-te só para fazer um elogio não fúnebre, mas um elogio à nossa queridíssima paróquia, não é? Que traz uns desafios também diferentes daquilo que são as propostas, e bem, mas as propostas não é para a paróquia de Cascais, é para a Igreja Universal, e que se calhar noutras paróquias é mais fácil de instituir, mas aqui é mais difícil. Sim. Mas também era possível, mas não, eu acho que não vale a pena o cansaço e a chatice para o bem, por isso basta a pregação e as orações dos fiéis, ou a benção final, um caso parecido. Por acaso ainda não vi as leituras deste domingo, mas normalmente as leituras até têm... Este domingo é a Conversão de São Paulo, sobrepõe-se ao domingo ou não? Não. Não sei, porque é festa... É festa do Senhor, é festa ou é só que festa? não é do Senhor. Não, então não se sobrepõe. Deixa só para eu ter certeza, já vejo aqui. Não é do Senhor, Conversão de São Paulo. Não, a apresentação a Santa Cruz também é. Pronto. Mas o São Paulo, só pelo simples não... Depois a apresentação no outro domingo é que se sobrepõe, exatamente. No dia 2. É domingo. Que é domingo. Sim. As nossas reflexões em direto. Sim. Não é só porque... Mas é domingo, sim. Ou seja, se fosse as Confissões de São Paulo, a gente sabia qual é que era... Os textos. Qual é os textos. E o São Paulo é o apóstolo dos gentios, não é? E fala muito sobre a palavra de Deus. Aqui é o início. É a palavra de Jesus, que serve para chamar os discípulos. Já estou a dar
já me estou a dar a catequese. A palavra de Deus convida ao arrependimento, uma palavra de conversão, e pronto, uma palavra que chega a todo lado. Que chega a todo lado, a todas as terras. Por isso só olhando para o Evangelho, dá para lê-lo, interpretá-lo, né, à luz do Evangelho, este tema da palavra de Deus. Mas sim, então celebramos normalmente, é no terceiro domingo do tempo comum, este domingo da palavra de Deus, instituído pelo Papa Francisco. Tiveste a ler o texto há 6 anos? Foi há isto? 6 anos. Não, li um resumo do texto do Vatican News. Sim. Penso na altura tinha lido, portanto o Papa escreve-o na altura também a celebrar 1600 anos da morte de São Jerónimo, assim, grande autor e tradutor e portanto, padre da patrística, portanto, padre da igreja que valorizava muitas escrituras, e por isso apresenta-nos este santo como modelo de devoção à Sagrada Escritura, vamos dizer assim. Sim. Mas depois também é bonito que o Papa escreve, portanto, coloca, fiquei a pensar, só hoje é que percebi porquê. Porque no terceiro domingo do tempo comum, não é? Sim, terceiro domingo do tempo comum, porquê? Bem, porque estava vazio, porque não tinha nada, mas depois, de facto, vazio. Agora já não está vazio. Também não estava, nunca. Nunca teve? Calha sempre no oitavário da oração da unidade dos cristãos. Exatamente, e é por isso. Por isso era o único domingo que normalmente, ou seja, calhava sempre. Sim, portanto fala-se do património comum também entre os cristãos, não é? Que é a Sagrada Escritura. Sim. E por isso também é um domingo ecuménico, é um domingo a apelar à unidade dos cristãos, não é? E a rezar pela unidade dos cristãos. Que eu penso que o tema da unidade do Papa não é tanto dos cristãos, mas é dos católicos, mas também há de ser alguma coisa dos cristãos, não é? Sim. Sim. Não, aqui por acaso é uma das áreas que aqui na paróquia, uma vez houve aqui um encontro pastoral prisional, um encontro europeu, em que a federação desse encontro, assim, dos vários grupos de voluntários ou de capelanias ou de acompanhamentos dos reclusos, estavam quase todos, ou todos mesmo, ligados a uma igreja, não é? Uma confissão religiosa. Na Europa Oriental mais a Igreja Ortodoxa, na Europa Central também igrejas protestantes, e aqui na Europa Ocidental mais a Igreja Católica, mas em alguns lugares também ligados a comunidades protestantes daquelas históricas, nos luteranos. E foi engraçado que, como havia muitos capelães, um romeno, um polaco, não sei, já não me lembro qual é que era, né? As várias nacionalidades, um escocês, acho eu. Então eles acharam bem, e eu também não achei mal, até foi um momento muito bonito, de fazermos uma oração ecuménica com todos. E foi aqui na igreja paroquial, eles tiveram um encontro ali no auditório grande do Museu Paulo Rego, da Casa das Histórias, por isso estavam pertíssimo, então vieram aqui à igreja, ao meio-dia, antes do almoço, lá de um dos dias lá de congresso, e fizemos uma oração comunitária em que dos que não eram, como é que se diz, participantes do congresso seriam, não sei, 3 ou 4, 5 talvez. Depois havia o capelão da organização europeia, que era polaco, acho eu, ou eslovaco, era assim, acabava em aco. Mas dos que não eram esses, todos os outros eram gente aqui de Cascais. Por isso nós temos aqui várias igrejas cristãs, umas se calhar mais históricas, outras não tão históricas, e por isso Cascais podíamos ter aqui de facto uma experiência ecuménica de nos conhecermos cada vez melhor, o que é que fazemos, o que é que deixamos de fazer, mas pronto, mas Podíamos, sim, podíamos. Mas eu vou conhecendo-os, e quando nos cruzamos na rua reconhecemos sempre, cumprimentamos sempre, sabemos o nome e temos o contacto uns dos outros, dos pastores, por assim dizer, não é? Mas depois falta. Mas é engraçado que na igreja Católica também há assim, mesmo em número reduzido, mas na altura senti assim poucos, mas alguns católicos a criticarem esta abertura da igreja, de chamar para o altar a gente que não era católico, não é? Mas aquilo que eu noto é que existem muitíssimo mais generalizado os anticorpos das outras confissões cristãs, sim, não dos pastores, não dos líderes, mas o que eles sentem da comunidade, não é? É muito mais evidente nessas comunidades do que na nossa comunidade.
católica. Eu sinto Embora que também haja. Também embora se também percebe haja. historicamente esse lado deles, não é? Sim. Deles quase que começa portanto, os protestantes, por exemplo, saem com uma acusação quase de idolatria, de paganismo, né, dentro da igreja. Sim, sim. E por isso também não querem muitas concessões, não querem muita mistura. Estamos no 8º da oração pela unidade dos cristãos, temos que rezar pela unidade dos cristãos, pela conversão de cada um, não é? À Igreja de Cristo, ponto. Que nós acreditamos que subsiste na Igreja Católica, mas que em muitas outras comunidades eclesiais também têm esses traços da Igreja de Cristo, e podemos aprender todos uns com os outros, para todos crescermos, não é? No caminho dessa unidade. Aliás, se quisermos, foi a oração por excelência de Jesus, né? A oração derradeira de Jesus antes da sua prisão foi ao Pai que eles sejam um para que o mundo acredite. Por isso, esse é um desejo muito, muito sincero, e muito querido e fundamental de Jesus na sua oferta ao Pai. Por isso nós não podemos descurar isto só porque temos estas razões humanas ou humanoides, não é? Porque temos estas cicatrizes históricas, não é? Mas pelo menos rezar para ficarmos sempre com isso atrás da orelha, com o pulgar atrás da orelha, que é para depois, quando o Nosso Senhor nos inspirar, nos permitir ou nos provocar para dar um passo em frente, nós não olhamos para o lado. Sim. E acho que até nisso varia muito como é que nós falamos, não é? Até como é que nós apresentamos as diferenças. Eu lembro-me daquela série do The Chosen, parece Jesus. Sobre o Antigo Testamento, podíamos também falar do Novo, mas há uma altura que Jesus lá tem aquelas partes um bocadinho extra-bíblicas, né, que tem que pôr na cena e tal, e Jesus está a falar com os samaritanos, acho eu, e assim, acho que eram os samaritanos, não tenho certeza, que no Antigo Testamento só tinham a Torá, portanto só tinham o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e Jesus quase com pena deles não conhecerem a maravilha que são os outros, né? Às vezes também, em vez de acusar, vocês tiraram não sei quantos livros, né? É uma pena que vocês não têm esta palavra de Deus, é uma pena. Sim, é verdade, é verdade. Muda muito. E de facto, para nós ajuda-nos a valorizar, graças a Deus, que também reconhecemos isto como palavra de Deus e também como inspiração para nós. Pronto. Podemos gozar com eles a dizer, eles leem a Bíblia mais depressa do que nós, porque têm menos livros. Podemos gozar connosco a dizer, eles leem a Bíblia. Ponto. Pois, nós não. É verdade. Mas pronto, isso é outro tema. Mas graças a Deus há uma consciência cada vez maior, não é? Disto ser essencial, não é? Da leitura da Palavra de Deus. Mas o domingo da Palavra de Deus não se resume só a este primeiro passo, que é fundamental. Ou seja, sem este primeiro passo, os outros não têm assento, não é? Os outros não têm raiz, não é? Mas a leitura é apenas o primeiro passo. O estudo é apenas o primeiro passo. E isso, eu acho que não é o primeiro passo, porque eu acho que é um passo tão difícil que temos que arranjar uns passos intermédios. Porque acho que há uma inércia entre nós muito, muito, muito grande para pegar na Palavra de Deus, pegar na Sagrada Escritura. Sim. Há mesmo, isso vê-se mais fácil dizer a alguém, vamos a uma adoração, vamos ali ler um bocado da Sagrada Escritura, ou vamos ali sei lá, rezar sobre um texto, vamos ali fazer uma meditação da palavra, o que for. Mas olha que quando as pessoas fazem uma experiência bem acompanhada e frutuosa disso, eles percebem que... Claro. Eu ainda no outro dia estava num grupo lá de casais e estava uma das membras lá do grupo de casais, assim, uma das membras mais novas neste caminho religioso e caminho também da equipa, e dizia, falta aquelas reuniões da palavra. Porque nós, desde o ano da Palavra de Deus, na altura do sino diocesano, por isso já lá vão uns anos, acho que ainda não eras crismado na altura, se calhar, mas pronto, nós propusemos fazer a Lectio Divina, né? E durante esse ano fizemos a Lectio Divina todos os encontros, todos os meses. Depois, em boa parte das equipas, isso foi colando, e começámos a continuar a fazer uma vez por trimestre, e depois assim alguns mais preguiçosos a dizer, este aqui em termos de investimento e retorno é o melhor que existe, que a gente não precisa fazer nada, não prepara. E o que recebemos daqui é muito mais do que se calhar nas outras preparações todas. E de facto agora os temas têm sido mais interessantes, lá na segunda perspectiva lá daquele grupo, então não tem ninguém sugerido
ler a palavra de Deus, mas pronto, mas quando as pessoas fazem, de facto, é uma palavra diferente. Sim. Não... Eu acho que até nós, talvez, quer dizer, é fácil nós irmos quando falamos com alguém, quando citarmos uma palavra, portanto, nós vamos tentando meditar, não apenas pela missa, mas também ofício de leitura, etc. Os salmos vão-nos dando algumas palavras de Deus que vão saindo facilmente da nossa boca, sim, não é? Sim. Mas eu lembro-me de estar no seminário e estar a rezar o ofício de leitura. O ofício de leitura é uma das orações, das horas da liturgia das horas, que tem um texto grande de Sagrada Escritura e um comentário, não necessariamente a esse texto, ou muitas vezes não a esse texto, mas um comentário de um santo. Ou do magistério. E eu nunca partilhei, devo ter partilhado se calhar 10, 15, 20 vezes o texto do santo e nunca partilhei um texto de Sagrada Escritura. Não, quando a gente comentava, quando depois às vezes na conversa que nós tínhamos lá à mesa, ou quando qualquer coisa que suscitava, mesmo entre os padres e tudo, o que dizia tinha sempre a ver com o texto. E eu pecador, me confesso, sim. A rezar o ofício de leitura, se calhar olho com muito mais atenção para o texto do padre da igreja do que o da Sagrada Escritura, porque o da Sagrada Escritura, como a gente ouve em todo lado, e eu estou em todo lado, aquilo na prática já vem no retotono, já não vem naquela medida, já vem naquele tom, não é? Que se calhar não desperta em nós a mesma frescura de atenção, a mesma frescura de olhar, do que um texto que se calhar já tem um traço de um sermão, tem um traço de um, não sei, de um ensinamento qualquer, de um testemunho de vida, às vezes até da catequese sobre a canonização do santo, ou da homilia. Por isso há sempre ali uma coisa de novidade, por assim dizer, que a palavra de Deus também tem, mas que por causa desses anticorpos que até nós, padres, podemos ter, sim. de facto depois pode ficar subvalorizado. Eu lembro-me quando estava a escolher o tema da tese, né? Já disse aqui, fiz uma tese em Bíblia, em 6 versículos do Evangelho de São João. Tinha lá um colega no seminário que muito, muito engraçado, um cabo-verdiano, que disse: Simão, isso é um desperdício, pá, tu não vais nada fazer sobre a Bíblia. Então já está tudo escrito sobre a Bíblia, o que é que tu vais escrever? Pá? Não há nada de novo que podes tirar, faz assim uma coisa nova. Então ele queria fazer assim uma tese com daqueles nomes que uma pessoa nem percebe o que é, não é? Que era a sociogênese, não sei, e a eclesiogênese de Cabo Verde. Mano. E depois, de facto, não dá muita vontade. Seja, eu coloco-me no papel dele, não é? Na pele dele. Eu gosto de seguir a escritura e vou cada vez mais gostando mais. Mas para ele, pronto, é uma coisa que já está dita, não é nova. É pena, não é? Há uma homilia do Padre João Seabra, também costumo ouvir de vez em quando, só para matar saudades dele, e ele comentava, acho que era sobre o filho pródigo. E ele comentava de ter ouvido uma homilia de um senhor, de um padre de antigamente, não é? Para nós ele já é um padre de antigamente, por isso era um padre de antigamente, do padre João Seabra, em que ele estava muito despachado lá na paróquia já há muitos anos e disse: um homem tinha 2 filhos. Pronto, nós já conhecemos esta história, não é? Então vá, palavra da salvação. Então vamos lá falar sobre... Ou seja, dava mais importância à homilia dele do que a ter que proclamar a palavra, o Evangelho, se calhar 5 vezes no mesmo dia, nas mesmas missas, e para mais uma história que ele próprio já conhecia quase de cor e que ele assumia que as pessoas também já sabiam de cor, não é? E pronto, esse pouco cuidado, esse pouco despertar, essa pouca disponibilidade para ouvir a palavra de Deus traz consequências. Sim. Mas é bonito uma coisa como nós, antes de ser padres, sermos diáconos, porque... São os ministros da palavra. Sim, porque não pregam muitas vezes, mas leem sempre o Evangelho, não é? E por isso acho que nos ajuda também por ser a coisa mais importante que eu tenho para dizer às pessoas. Não são as minhas ideias, é a palavra de Deus. Sim. É o Evangelho e depois mesmo quando se prega-se sobre aquilo que nós lemos. Portanto, é Deus a conduzir, ou deve ser Deus a conduzir o que é que nós vamos falar, não é? Ainda hoje no almoço estava um miúdo a perguntar-me, um miúdo que não é assim muito... dizer, os padres na missa como é que é? Recebem assim umas indicações do que é que têm que dizer na missa, assim umas linhas mestras? São eles que inventam qual é que é o tema que vão dizer, qual é que é essa... Não, as leituras estão organizadas, as leituras são todas iguais para o mundo inteiro, e pronto, depois a partir das leituras cada um reza, interpreta e aplica como quer.
Mas eu tenho aqui uma queixa, tenho aqui à frente o subsídio litúrgico-pastoral que o Vaticano mandou agora sobre o Domingo da Palavra, e tem uma sugestão de uma adoração eucarística muito centrada na Sagrada Escritura e esquema para a celebração eucarística. Então tem assim, muitos adornos e muita coisa, o ato penitencial diferente, a liturgia da palavra cuidada, não sei o quê, entrega da Bíblia, oração dos fiéis, bênção final, mas não tem nada para a homilia. Dava-me jeito. Claro, isso é que devia ser. Mas pode ser nós que dava-nos mais jeito do que ter o resto. Tens que ir lá ao site da Evangelismo em português, se calhar só tem essa parte aí que é resumida, mas depois em italiano deve ter tudo. Eu queria que ele me dessem já a homilia do domingo, assim. Que era ótimo. Eu cresci, ou fui ordenado padre, muito naquela estudem, por isso vão ouvir outros padres da homilia, por isso era muito comum nós termos coleções de homilias. Sim. Do ano A, o ano B, o ano C, Sim. das festas, do feriado, não sei o que mais. Não sei se continuam a ter essa... Assim, com esse ardor, não. Eu comprei, o ano passado, que era o ano C, comprei uma, ou ofereceram-me, já não sei. E li algumas vezes, não vou dizer que era o autor, e sim, uma outra coisa interessante, mas não havia nada que eu quisesse. Vou ler mais, vou pegar sempre daqui. E tem-me ajudado ir também a ouvir algumas homilias de alguns padres ou bispos que eu... Sim, mas isso é... Sim. Portanto, como inspiração, como eles pegaram por aqui... Perspectiva. Sim. Mas eu lembro que houve uma vez que fiz... Estava a rezar os textos, estava a ser difícil. Tinha uma outra ideia, mas não estava muito fácil. E então fui ouvir esta homilia e fiz assim uma compilação do que tinha ouvido. E depois... Isto não é minho, não é meu. Isto não é meu. Não estava nada à vontade. Até cheguei a imprimir assim uns pontos. Rasguei. Não, isto não é meu. Prefiro estar pouco à vontade com o que é meu. Claro. Sim. Mas não, atenção, isto não é orgulho nem vaidade, ou seja, os padres sentem mesmo, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer, não é? Estamos a dizer uma palavra que não é nossa, ou seja, que não nos toca, que não vem de dentro, estamos apenas a fazer eco de uma coisa que entrou na nossa cabeça e que como ideia, como princípio é uma coisa boa. Nosso Senhor aproveita tudo e se calhar pode ser muito eficaz para muita gente, não é? Mas a homilia não é isso, não é? A homilia tem a ver também com aquele que diz, é o primeiro a ouvi-lo, é o primeiro a deixar-se confrontar com essa palavra. Por isso coitados das pessoas também, né? Sim, ouvir os temas às vezes que os padres estão ali a matutar. Mas eu acho que às vezes eu não ouço por homilias de padres, não é? Talvez só aquelas dos podcasts, não é? que também a gente segue, porque a gente nunca está junto. Não é? Sim. As pessoas, posso dizer isto, não é? As pessoas, não vais ficar vaidoso. As pessoas, quase todas, senhor, o Padre Simão é espetacular, o Padre Simão é isto, o Padre Simão é aquilo. Fala, mas toda a gente, desde as pessoas mais velhinhas até as pessoas não. E eu como é óbvio, agradeço, fico muito contente. Olha, aproveitem que ele não vai ficar cá muito tempo, não é? Por isso aproveitem bastante isso. Mas depois o que... Mas o Padre nunca ouviu. Exatamente. Eu digo, olha, mas eu nunca ouvi. Pois é, eu nunca estive numa missa em que foi o Padre Simão a presidir. Eu já estive em duas que o Padre não presidiu. Tiveste a missa do Galo, para aí numa missa... E na do Day One? E do Day One. Pronto, na Páscoa vamos estar numa das celebrações, numa ou duas vais ser tu a presidir, não é? Mas nós ouvimos-nos para aí 2 ou 3 vezes por ano, um ou outro, não é? Mas pronto, podemos aprender quando o Padre Mendo veio para cá, ainda era pandemia, por isso as missas dominicais eram no hipódromo e nós estávamos sempre os dois juntos. Íamos rodando, por exemplo, estava um presidia e outro, depois a partir de uma certa altura pusemos no confessionário também, mas durante uns meses foi no hipódromo mesmo, foi no relevado, depois tínhamos uma missa de manhã e uma missa à tarde, pronto. Um presidia de manhã e o outro concelebrava, o outro presidia à tarde e o outro concelebrava, era a única coisa que a gente tinha para fazer, não é? E é engraçado que as pessoas, não sei até que ponto é que é verdade ou não, porque não era, mas quer dizer, o Padre Mendo tem os seus traços, parece que tem a sua voz, parece que tem a sua intuação, parece que tem... Nós vamos ganhando também aquilo que vamos ouvindo. É verdade. Tu não, tu estás livre disso porque nunca me ouviste. Eu também nunca te ouvi, por isso estás noutra. Sim, mas outro dia estava cá um padre brasileiro, já não sei qual era. Será o Cássio? Acho que era o Padre Cássio quando sobrou cá uma vez aos domingos, uma vez sobrou na missa das 7. E eu tinha tido, acho que a história é mais ou menos esta, tinha tido catequese de adultos, estava por ali, eram pai 7, depois o António estava num daqueles dias difíceis, então fui lá para a porta, pensei em vez de pedir a alguém para ficar aqui a cuidar do António, fico eu aqui até metade da missa, pronto. Então tive imenso tempo ali, aproveitei, houve pessoas para se confessar, ok? E depois, penso, agora ia-me embora, começou a homilia e eu, pronto, agora é a altura que ia-me embora.
Não, mas eu quero ficar a ouvir, porque eu não ouço, já não ouço nada para mim, não é? Então faz-me falta ouvir uma homilia para mim. Claro. E pronto. E que não é igual quando eu ouço a pensar na homilia que vou fazer ou quando eu estou só a receber. Já em missa das 7:15 já não há mais homilia nenhuma, só daqui a 3 anos. Exatamente. Portanto, essa foi uma grande homilia para mim. Já não lembro o que é que disse, mas lembro na altura de ficar... Estava a precisar de ouvir coisas para mim. Pronto, são os problemas dos pais. Estamos a falar de mais e não falámos ainda do tema mesmo. Ou seja, falámos um bocadinho sobre qual é que é o papel e o lugar deste domingo, qual é que era a intenção do Papa Francisco quando o instituiu. Já pegaste aí no subsídio pastoral do dicastério para a evangelização. Todos os anos faz esta proposta, e nessa proposta, ou nesse subsídio, vêm também sempre dois textos que eu acho que têm sido sempre dos mesmos autores, do Cardeal Fisichella, que é o prefeito do dicastério, da evangelização, e depois do abade geral dos beneditinos, da Ordem Cister, que deve ser também um bom biblista. Então faz sempre assim uma lectio divina, por assim dizer, a partir de um texto da Sagrada Escritura. Leste o primeiro do Cardeal Fisichella, queres falar um bocadinho, fazer um resumo para as pessoas também ligarem? Eu acho que há aqui o primeiro parágrafo, acho que é muito bom, porque nos coloca, portanto, o tema deste ano é a palavra de Cristo habita entre vós, tirada da carta aos Colossenses, e depois o Cardeal Fisichella diz: recebemos do apóstolo não um mero convite moral, mas a indicação de uma nova forma de existência. Portanto, eu li isto e pensei, explica, por favor. E ele de facto explica. Às vezes não se explica, mas esta vez explica. E Paulo não pede que a palavra seja apenas ouvida ou estudada. Ele quer que ela habite, isto é, que se fixe de forma estável, plasme os pensamentos, oriente os desejos e torne credível o testemunho dos apóstolos, dos discípulos. A palavra de Cristo permanece como critério seguro que unifica e torna fecunda a vida da comunidade cristã. Também, pronto, é bom este verbo, não é? Habita entre vós, não é? Habita quer dizer que faça parte de, não é? E que não seja uma coisa moral no sentido de que eu tenho que a cumprir, tenho que ser julgado à luz dela, tenho que a repetir mecanicamente, ou seja, não como uma coisa exterior, mas uma coisa que naturalmente plasme depois tudo o resto, e que naturalmente depois o meu testemunho e a fecundidade do meu testemunho aconteça. Sim, não é fácil, mas dá-me trabalho. Sim, mas é deixar também que os nossos critérios, o nosso mindset seja bíblico, não é? Seja a partir do que Deus diz. Sim, eu acho que já disse isto quando foi aquela coisa do lado do podcast do Bible in a Year, ou do mais 365, né, na nossa versão portuguesa. Uma das coisas que presidiu à escolha, à vontade deste projeto, lá do Father Mike Schmitz, era os cristãos deixaram de ter a palavra de Deus como critério para as suas decisões, para a sua vida. E também como certeza da sua esperança, né? da sua fé. Com certeza que a palavra de Deus está na vida de Jesus, né? Na história de Jesus, nos gestos de Jesus, né? Mas a palavra de Deus como um todo, né? como alguém que se dá a conhecer a um povo ao longo do tempo, ao longo da vida, e ele dizer, nós cristãos precisamos de estar tão embrenhados na palavra de Deus que naturalmente aquilo que nos motiva, aquilo que nos anima, aquilo que nos fortalece, seja a palavra de Deus. E isso aí não é um comprimido que se toma, é este compromisso diário, de ouvir, de ler, de estudar, de rezar, de nos lembrarmos da palavra de Deus, diante daquilo que eu sinto, ou que eu sofro, ou que eu preciso decidir, tentar recordar-me de alguma palavra, de alguma coisa. No outro dia estava a atender uma pessoa e ele tinha lá uma empresa internacional e está sediada na Holanda, e por isso eu não percebo nada, né? E os impostos são mais não sei o quê, são mais não sei o que mais, e a mulher, que é assim toda mais beata, não é? A única coisa que estava preocupada era, tu cumpre a lei, tu não me deixes passar vergonha, tu não dês mau exemplo aos nossos filhos, tu não sei, cumpre a lei, o que é lá saber se ganhamos menos, se ganhamos... Não há nada que possa comprar uma consciência limpa. E ela disse, mas eu cumpro a lei, ou seja, eu pago os impostos todos, pago normal, estou a fazer assim, mas tu estás a fazer o que Deus quer. E ele, mas como é que eu posso saber isso? E ele, lê a Bíblia, disse ela.
E ele comentava, a dizer, pá, Nuno, eu nem tenho o hábito de ler a Bíblia, mas ela tem lá sempre a Bíblia. Eu abri a Bíblia e apareceu um caso que nem sequer diretamente tem a ver com isto, mas a forma como atendeu quando perguntam a Jesus, quando vão ter com Jesus, ou não sei se são os apóstolos, se são mesmo alguns em Cafarnaum, se ele e os discípulos pagam o tributo ao templo. Até foi bastante certeiro. Sim, pagam o tributo ao templo. E Jesus, que não precisava de pagar o tributo, não é? Porque Jesus é o templo, não é? Mas para não ser causa de escândalo para ninguém, diz ao Pedro para lançar o anzol, pescar o peixinho e tirar lá as moedinhas para pagar, tanto por Jesus como por Pedro, o imposto que se deve dar ao templo. Por isso, o que ele interpretou foi, mesmo que eu não tenha que pagar, mesmo que seja justo eu não pagar, porque faz parte da lei, faz parte das coisas, das leis de mercado, de facto é melhor pagar. E ele diz que se sentiu, eu calado, ou seja, eu não fiz qualquer tipo de juízo, nem qualquer tipo de ensinamento, eu calado, mas eu dizer, foi tão bom, é tão bom decidirmos as coisas em que o critério é Deus, e não a palavra de Deus, e não é só os nossos critérios mundanos, mesquinhos, que passam e que as pessoas não veem muito mal, mas não veem o bem, não veem nada de bom a acontecer, só veem, pronto, E a palavra de Deus, não é, habita em nós, tem a ver com isto. Tem a ver com nós vivemos com um critério que não seja ilegal, a não ser que as leis sejam de facto imorais, não é? Mas um critério que supera a lei. Tem a ver com a caridade, tem a ver com a reconciliação, tem a ver com o exagero da doação, e isso aí não está na lei. Isso está na palavra de Deus. Então, desculpa, é mais alguma coisa que queres dizer do Cardeal Fisichella? Não, acho que este primeiro parágrafo acho que é a melhor síntese. Não sei se tem alguma coisa. Não, ele aqui no final, a meio diz cada cristão e cada comunidade, não é? Deverão recuperar a primazia da palavra de Deus. E por isso a sua escuta sincera e profunda é um caminho fundamental para que o homem se encontre com Deus. E por isso este não desanimar, aliás, uma das coisas que nós sentimos na parte no pretérito perfeito, né, e também no presente, é que as próprias pessoas têm esta vontade. Podia ser uma coisa estúpida, nós aqui eruditos, né, e nós amigos de cardeais e não sei o que, exegetas bíblicos, a dizer, mas como é que é possível, não é? As pessoas não querem conhecer a Bíblia, e ignorar a Bíblia é ignorar a Cristo, e as pessoas são umas ignorantes e não sei o que mais, mas isso não acontece. Ou seja, quando há uma proposta que seja de facto possível de ser correspondida no tempo, nos ritmos, na linguagem dos leigos, as pessoas querem muito, têm muito esta vontade, têm muito este estímulo, por isso é só continuarmos todos juntos a fazer este caminho. Sim. Pronto, então se calhar para terminar o texto lá do Dom Mário de Giuseppe, que faz assim uma interpretação, se quisermos, espiritual a partir de duas passagens. Uma é do centurião, ou seja, quando vai ter com Jesus para pedir para ver se curam o seu servo, né? E Jesus diz, está bem, então eu vou lá à tua casa, e o centurião diz, eu não sou digno que entres na minha casa, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Por isso esta esperança, esta certeza de que a palavra de Jesus tem este poder. E depois logo a seguir o Dom Giuseppe, ou Mário de Giuseppe, fala também da resposta de Pedro a Jesus, depois da multiplicação dos pães ao discurso do pão da vida, em que a multidão dos discípulos diz que palavras duras são estas, ninguém as pode entender nem a viver, quando Jesus diz que é preciso comer a sua carne e beber do seu sangue para ter a vida eterna, e que o corpo e o seu sangue são verdadeiro alimento, né? Então a maior parte dos discípulos e da multidão vai-se embora, porque são palavras duras, são palavras difíceis, e Pedro, em nome dos apóstolos, diz, a quem iremos, só tu tens palavras de vida eterna. Então este abade geral pergunta aquilo, mas qual é que é o peso da palavra? São os seus ensinamentos? É a sua revelação? Não, é a voz de quem profere essa palavra. A força, a credibilidade dessa palavra é a palavra que vem de Jesus. Por isso, a palavra de Deus, em síntese, ou seja, da forma mais pura que existe, não é dizer-nos algo
é transmitir-nos alguém, é fazer-nos viver alguém. E esse alguém está sempre connosco. Por isso ele também termina a falar do mandato de Jesus, da missão de Jesus aos seus discípulos quando sobe ao céu, e diz: eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. E Jesus está sempre connosco, também na palavra de Deus, rezada, proclamada e posta em prática. Por isso a palavra de Deus pode ser de facto fonte de esperança, não porque é uma palavra assim etérea, ou abstrata, ou apenas idealista, ou teórica, mas porque a palavra é a revelação de alguém, é a experiência de alguém. Por isso, ouvir, rezar a palavra de Deus é ouvir e acolher a presença de alguém que fortalece a nossa esperança. Basicamente foi isso. Por isso é a ligação indelével, como ele termina, já se quisermos dizer isto, né? Que não passa da palavra de Deus com a sua presença, ou seja, esta ligação da palavra de Deus com a sua presença, com a presença de Jesus, tão radical desde que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso, Jesus é a palavra do Pai encarnado. E é sempre assim, até ao fim. Muito bem. Por isso, sim. Sim, ia só dar mais uma ou duas coisas. Diz. Eu também aqui que me fui lembrando. A primeira é recordar que há um livro, há uma Constituição Dogmática do Papa Bento, muito, muito bem escrito sobre a palavra de Deus. Espetacular. Sim. Uma pessoa abre uma linha qualquer, um texto de teologia extraordinário. Sim. E dá para estudar, ler a correr. Aquilo é de uma beleza literária, de uma profundidade teológica sim. E de uma espiritualidade fantástica. Sim. Portanto, que se chama Verbum Domini, uma exortação apostólica chamada Verbum Domini, de 2008, 2009, por aí. Deve ser. Já desisti de E depois, outra coisa que gostava de dizer só é... Então, se calhar devíamos só deixar aqui uma coisa mais prática para as pessoas. Boa. Portanto, temos esta proposta, ou propomos este Mais 365, que é este podcast que está a surgir este ano em português, da Bíblia num ano, comentada, mas a pessoa não tem que fazer uma coisa da Bíblia toda, não é? Pode ler um livro. Agora vamos entrar em breve na Quaresma, como era bom que toda a gente lesse, por exemplo, o livro do Êxodo, e depois na Páscoa o livro dos Atos. Portanto, temos há assim livros que são, se pode ser assim, que são mais marcantes até para a vida litúrgica e que marcam também mais os tempos, e por isso também era bom. Outro dia, quando estava na peregrinação com a Santiago, perguntaram-me, Simão, se pudesse levar 5 livros para uma ilha, quais eram? E eu, para mim, tenho de ser 5 livros bíblicos. Não, levavas a Bíblia, que era um pseudo-livro, em vez de ser pseudo-biblioteca. Fiquei muito dividido. Há 5 da Bíblia. Sim, depois fiquei a pensar, eu não escolhi os 4 evangelhos. Escolhi o Lucas. Não, eu pensei, um sinótico e João. E depois tenho mais 3. Depois os sinóticos também não consegui decidir. Lucas. Pronto, então Lucas já está decidido. Claramente. E depois Êxodo, para mim, Êxodo tinha de estar. Depois estava entre uma grande carta, os Atos, os Salmos. Por exemplo, os Salmos tinha que levar, né, para rezar. Depois já não tinha mais escolhas, não é assim tão fácil. Eu nunca fiz esse exercício, mas assim, do Antigo Testamento, talvez o Deuteronômio. Levava o Deuteronômio? Eu acho que sim. O Êxodo é mais fácil de ler, é mais como é que se diz? É mais visual, é mais cinematográfico, por assim dizer, e por isso é bom, mas o Deuteronômio é como que uma síntese, e como uma síntese, sim, uma síntese até depois também moral, no sentido de vida concreta, e por isso entre os 5 eu se calhar iria para o Deuteronômio. Depois dos históricos era um qualquer, mas eu agora ultimamente tenho tido a predileção do livro de Ruth. Acho o livro engraçado. Por isso eu levava assim um pequenininho só para os intervalos quando o Deuteronômio começar a pesar, não é? Depois dos sapienciais, o livro dos Salmos. Se calhar numa ilha deserta, se calhar o livro de Job também não era mau, mas pronto, mas esse aí se calhar já eram só 5 do Antigo Testamento, não é?
E depois os proféticos. Não, era 5 ao todo. Ao todo, sim. Mas então se calhar tinha que ser 7 ou 8. Mas assim do Antigo Testamento, dos profetas... o último retiro que fiz de padre, do retiro dos padres, o pregador escolheu o livro de Jeremias, e foi engraçado que ajudou-me a ler o livro de Jeremias também de uma forma temática e não apenas continuada. Por isso eu acho que o livro de Jeremias, no sentido de aprofundá-lo a partir também daquilo que vi. Do Novo Testamento eu não tenho assim grandes dúvidas. Era o Evangelho de São Lucas, os Atos dos Apóstolos, ainda para mais é só um, né? São duas coisas. E depois das cartas, a carta de São João podia ser uma qualquer, mas a carta de São Tiago, para mim, se fosse uma carta apostólica de Pedro, João e Tiago e Judas, escolhi a carta de São Tiago, ou seja, é mais o meu género. E das cartas de São Paulo, era Coríntios. Agora estava a ver se era a primeira ou a segunda, talvez a primeira. Sim. Talvez a primeira aos Coríntios. Eu continuo a achar que aquela comunidade de Corinto é igual à comunidade de Cascais, ou muito parecida com a de Cascais. Ou seja, quando leio aquilo, apetece-me, não a comunidade paroquial, ou seja, não a igreja de Cascais, mas aquela linguagem, aquela coisa, o apego aos bens, a falta de fé na ressurreição, qualidades espetaculares, a ser uma vida em que acolhe toda a gente. Eu sempre que leio a carta aos Coríntios e sempre que imagino Corinto, eu já estive lá em Corinto e não tem nada a ver com Cascais, mas pronto, mas imagino sempre, isto é o meu rebanho, por assim dizer, é o rebanho que eu sou chamado a servir. Extra paroquial, ou seja, não exclusivamente paroquial. Por isso eu iria buscar essa carta aos Coríntios. Já viram, foram para aí 17 livros, mas pronto. É bom sinal. É bom sinal. Eu sinto que as pessoas, há uns tempos fui a falar com um jovem, já não sei aonde. Se calhar, se quiséssemos só para o currículo, levávamos a carta a Filémon, que dava para ler enquanto estávamos a nadar, a chegar à ilha deserta, mesmo quase a afogarmos. São 30 versículos. Aquilo nem sequer capítulo tem, aquilo é só Filémon e depois tem um número só. Porque não... Mas há assim mais umas quantas. Judas também não tem, ou tem? Judas tem capítulos? Sim, tem dois. Mas a terceira de João não tem. Também é só um capítulo. Sim. Mas estava a falar com alguém, depois às vezes lembro que isto aconteceu com os escuteiros, mas acho que não aconteceu só, e às vezes falo assim de um livro qualquer, ou lembro de ter falado de Oseias, mas às vezes vou falando assim de algum livro e depois digo, epá, este livro é incrível, e eu sinto que eles estranham. É como eu estava a dizer, esta música, este filme. Como é que alguém lê um livro da Bíblia e acha que o livro... Primeiro, lê o livro completo e não apenas uma passagem retirada e acha que o livro é incrível. O que é que ele aprendeu dali? O de Oseias, incrível também, é preciso um risco muito grande. Eu gosto muito daquele início de Oseias, acho extraordinário. Pois, está bem. É melhor. Depois leiam quando chegar. Vamos ler o profeta Oseias no Mais 365, não é? Então quando chegar lá e depois. Agora já vão escandalizados alguns a ler lá histórias das mulheres, dos patriarcas e das escravas dos patriarcas, essas coisas, já ficam todos confusos. Então, mas a Bíblia tem essas histórias. Tem essas histórias e muito mais. Não se escandalizem desde o primeiro livro. Vamos começar a responder a perguntas difíceis. Sim. Então já chegámos à hora quase, por isso queres despedir? Adeus. Tudo para Nosso Senhor, tudo para a sua maior glória. Então pronto, para a semana já estamos mesmo nos últimos dias deste primeiro mês do ano 2026. Vamos ver o que é que vamos falar, vamos ver como é que corre. Todos uma boa semana, se nos ouvem nestes dias, então um bom domingo da palavra, e reforçamos também o convite / testemunho de que é muito bom e com certeza que há de ser muito frutuoso essa leitura ou essa escuta da palavra de Deus, e pronto, e temos este instrumento fantástico, não é, do Mais 365, que é muito fácil das pessoas seguirem. São 20 minutos por dia. Não façam como eu, que ponho a velocidade 1.2,5 na prática para poder compensar os dias de atraso que já levo aí 3 dias de atraso, mas com isso consigo compensar
quando vou assim no carro de um lado para o outro, consigo rapidamente ouvir dois episódios. E pronto, e depois das duas uma, ou ouvem só a Sagrada Escritura, que é metade do episódio, ou às vezes também depois da Sagrada Escritura tem metade do episódio também com um comentário de um padre, e quando chegar ao primeiro livro de Samuel, vamos todos ouvir com muita atenção, velocidade 0.75. É porque eu acho que falo um bocado rápido. Sim, para nós ouvirmos com calminha, depois ouvimos 3 vezes ao dia, tomarmos anotações e lemos também, mas pronto, tirado da parte da brincadeira, é muito sério esta centralidade, esta primazia da palavra de Deus também na nossa vida espiritual. Então vá, bom caminho, vamos a isso, encontramos. Vamos